Aquela brincadeira do ano passado, do ano atrasado, de taxado, aquilo não é brincadeira, não. O governo não faz um dever de casa. Você não vê esse governo anunciar corte de custo nenhum. Aliás, anunciou os das universidades, a da educação. Você não vê nada. Você vê o presidente brincando dia e noite. E agora com essa... Se eu perder, eu só perco a eleição para mim em 2026. Rogério Marinho, boa tarde. Estamos no anal desgovernada? Aperta os cintos, o piloto sumiu faz tempo. Né? Ontem, esse anúncio do governo, por um lado, surpreendeu o mercado pelo valor que foi contingenciado ou bloqueado do orçamento, 31 bilhões. Mas olha, quem nos acompanha sabe que eu, desde a apresentação da peça orçamentária, eu dizia que o governo estava fazendo de conta. O governo apresenta, e é para aqueles que estão nos acompanhando, uma estimativa de receitas. E nessa estimativa de receitas, como contraparte, as despesas que serão utilizadas no ano subsequente. O governo apresentou 28 bilhões de reais de receita do CARF, que é o voto de qualidade. Isso aconteceu no ano anterior em 52 bi. Dos 52 bi que ele apresentou, 300 milhões foram efetivamente arrecadados. Dos 28 bi que ele apresentou como receita esse ano, ele já reviu agora em maio, acha que só vai chegar em torno de 500 milhões de reais. Então, 27 bilhões e meio de reais era fumaça dentro do orçamento. Aí você pega a questão do BPC e da Previdência. E tem um plano safra também, né? E o plano safra, o Vale Gás e o Pé de Meia, que são programas que estão sendo suportados por ações parafiscais, ou seja, a margem do orçamento, utilizando fundos que servem para superávit primário, né, e mascarando o déficit, porque continua aumentando a dívida pública. Não é por acaso que você tem hoje uma taxa de juros beirando 15%, para você nos entender, bota 5% de inflação a grosso modo, né, e 8,5% de juro real ao ano. Qual é o empresário brasileiro ou internacional ou em qualquer lugar do mundo que vai investir com essa taxa? Então, tudo que está acontecendo no Brasil é a custa de subsídio ou voo de galinha. Quando você aumenta o IOF da forma como eles aumentaram, porque o governo de fato quebrou o Brasil, alguns vão olhar para a gente e vão dizer, isso não tem nada a ver com a minha vida, porque eu não mando dinheiro para fora. Né? Isso vai onerar. Nem vou viajar para usar cartão de crédito. Vai onerar milionários, o povo tem que pagar. Não, as pessoas não entendem que qualquer insumo ou serviço que venha de fora do Brasil para cá vai ser onerado com esse aumento de 300% a 400% do IOF. Então quem tem uma assinatura de Netflix vai pagar mais. Quem tem um carro financiado, quem compra um pão, porque é o trigo, Fernando, o smartphone, qualquer produto. O empresário que quer pedir qualquer produto. O cara que compra o smartphone, o camelô, o xing-ling. Isso é inflação na veia. Como é a questão populista desse governo que está desesperado porque está perdendo conexão com a sociedade com essa questão da luz. Vamos baixar a conta de luz, vamos. A custa de quê? Manda a classe média pagar mais e manda a indústria pagar mais. Ora, a indústria vai pagar mais, vai repassar o preço do produto. E um paralelo, você tem hoje Itaipu, é bom lembrar, as pessoas parece que não se aperceberam, uma obra que começa nos anos 70 nos governos militares, foi contratado com 10 estados da federação o pagamento da amortização desse investimento, que terminou em 23, fevereiro, março de 23. A partir daí, o dinheiro que era usado para amortizar o investimento sobrou. Eu estou falando de 4,5 bilhões de reais por ano. O que é que o governo do Lula faz? Evita a fiscalização, porque tem que ser feito uma espécie de convênio entre Paraguai e Brasil. Já está em 2025, não foi feito ainda esse acordo. E esses 4 bilhões e meio todo ano estão usando para COP 30, 1 bilhão e meio. MST, 700 milhões para a Universidade do MST. Janja Palusa, para pagar artista para a Janja ficar pulando feito maluca num picadeiro. Dinheiro para fazer convênio com prefeituras do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Recursos para comprar terra para fazer assentamento de paraguaios, índios paraguaios que são colocados aqui e que não tem nenhuma relação com a nossa realidade. Então, se ele quer dar dinheiro de graça, a luz de graça para a população, utilize pelo menos o recurso que está sendo disponibilizado e não sobrecarregue a classe média. Esse governo é um desastre, é um governo populista, irresponsável.
é um governo que não tem nenhum sentimento de país, não tem projeto de país, tem projeto de se perpetuar no poder. E o pior é que ainda falta 1 ano e 7 meses. As pessoas me perguntam o que é que a gente pode fazer. O que é que a gente pode fazer? Por exemplo, o IOF é um imposto regulatório, estão utilizando o imposto para fazer aumento de arrecadação. Eu estou entrando com o PDL, que é um projeto de um decreto legislativo, para assustar essa ação deletéria do governo do PT. Agora, vamos tentar sensibilizar os nossos senador, essa semana o senhor participou de um programa na Globo News, o senhor e o líder do governo, o senador Jacques Wagner, das maiores personalidades do Partido dos Trabalhadores, governador da Bahia por 2 mandatos, ex-ministro de Lula, homem de confiança de Lula. Em alguns momentos o senador Jacques Wagner ficou inclusive constrangido, não é? Em que pé está essa questão do INSS no Congresso? Qual o sentimento do parlamento? O que é que o senhor tem a ver, ou podia ter feito e não fez, ou fez enquanto secretário da Previdência, porque parte da esquerda hoje transfere essa responsabilidade, dizendo que o senhor foi o grande responsável por essa situação. Não, a gente pergunta logo porque o senhor tem a oportunidade agora de falar e a gente de saber. E qual é o sentimento hoje no parlamento desse escândalo do roubo aos nossos velhinhos? Primeiro, o sentimento é de indignação, né? Você roubar recursos, poucos recursos, de um velho indefeso, de uma pessoa que não tem estudo suficiente para entender o que está acontecendo com ele, que foi induzido à fraude, isso é absolutamente odiento. Isso nos enoja a todos, e o sentimento é de indignação. Agora, primeiro é importante colocar que há 30 anos acontece isso. E eu disse com todas as letras. Quando houve a Constituição de 1988, quem tem mais idade deve se lembrar, existiu o Fundo Rural. E as pessoas do campo, ao se aposentar, que não são contribuintes da Previdência, é muito mais uma questão de assistência, recebiam ali 1/4 do salário mínimo. Em 91, começa a se pagar um salário mínimo ao trabalhador rural, um salário mínimo. Em 94 é feito um ACT, que é um ajuste, um acerto técnico com a CONTAG, ligada à CUT e ao PT. E os sindicatos rurais passaram a ter uma condição cartorária. Para você se aposentar, mulher 55 anos, homem com 60 anos, você chegava na sede do sindicato rural, preenchia um formulário, assinava com o dedão, porque as pessoas normalmente não sabiam ler, ou com a questão discursiva, pagavam uma taxa e se aposentavam. Só que esse formulário significava que esse cidadão estava passando a contribuir para a CONTAG. Então tem muita gente que há 30 anos contribui, 20 anos contribui sem saber, porque nunca viu o seu contra-cheque. Quando foi em 2019, nós entramos no governo combatendo essa fraude. Retiramos essa condição da CONTAG e passamos a fazer matérias locais e autodeclaração. Então foi o primeiro cacete que a CONTAG levou. E o segundo, dissemos, olha, vamos pegar todo esse cadastro e vamos revisitar o cadastro. E aí houve um grande trabalho dentro do Congresso Nacional para se evitar a revalidação. Mesmo assim, nós economizamos mais de 10 bilhões de reais em 1 ano e meio. E essas contribuições caíram em 19, 20 e 21. Nesse meio tempo, quem tem um parente aposentado sabe, quando você se aposenta, no dia seguinte você recebe 20 ligações, 15 ligações de pequenos bancos ou bancos grandes oferecendo um consignado, que é um empréstimo, um seguro, uma contribuição associativa. O que é que a gente fez? A gente bloqueou as aposentadorias em 2020. As aposentadorias nasciam bloqueadas para evitar que eles fossem roubados, e você só podia desbloquear se fosse você o cidadão, no meu INSS, que é um aplicativo. O que é que acontece em 23? Todos esses mecanismos foram postos por terra. A administração do PT tirou o bloqueio. A administração do PT permitiu que se colocasse em bloco esses associados. A administração do PT aumentou em 1.700.000 reclamações por ano, contra 40 mil. Passou 2 anos e meio, meteu o pé na jaca e no pé no acelerador. E aumentou o roubo numa escala industrial. E hoje diz, não, porque essas entidades, algumas delas, foram certificadas na época que o presidente Bolsonaro era presidente em 22. Ora, imagine que você, construa um carro e venda. Depois você usa o carro para um roubo. O problema é de quem construiu ou de quem roubou?
Tá? Então eles estão alegando uma coisa completamente inverossímil, tipo, Bolsonaro montou uma estrutura para roubar para o irmão de Lula e para os sindicatos. Quer dizer, entra na cabeça de quem? Tá? A CGU, a AGU, o próprio INSS, o Tribunal de Contas alertaram o governo. E o governo não fez nada. Nada. Só parou esse roubo quando a justiça determinou o afastamento do presidente do INSS, do procurador-geral do INSS, do diretor de benefícios do INSS. Aí foi quando acordou quem estava dormindo em berço esplêndido. O senhor acompanhou que colocaram agora à frente do INSS um sincericídio? Ele deu uma declaração ontem, dizendo exatamente o que o senhor acabou de dizer aqui. Quem entrou no INSS, Bruno, foi o corregedor-geral do governo de Bolsonaro, a diretora de benefícios do governo de Bolsonaro e o procurador do governo de Bolsonaro. Agora botaram as pessoas sérias que tinham tirado. Ele disse ontem à imprensa que todos os gatilhos de segurança tinham sido derrubados. Eles chegaram a fazer, sabe o quê? Assinatura por site virtual, pô. Empresas que foram cadastradas em 24 botaram 180 mil associados de uma vez só. As empresas, todas elas que são ligadas aos sindicatos, não estão sendo investigadas pela AGU e pelo INSS, estão sendo pela polícia. Eles querem fazer uma investigação seletiva. Me desculpa até a indignação, porque é tanta disfarçatez, tá? Roubar velhinho a favor de sindicato, e não é por acaso, não é a primeira vez, faz 30 anos. Por isso que quando acabou o desconto obrigatório do imposto sindical de 2017, menos de 3% dos sindicalistas continuaram a contribuir. Por isso que eles estão brigando pela contribuição associativa. Por isso que estão brigando pela contribuição assistencial. Porque eles não representam o trabalhador. E com essa é a verdade. Com tanto dinheiro desviado, por que tão poucos nomes estão aparecendo? Porque estão fazendo uma investigação seletiva, Renato. Por isso que a gente quer a CPMI. No debate, alguém me perguntou: mas você tem alguma preocupação? Tenho. Eu tenho uma preocupação de que todos sejam investigados. Porque se tiver alguém que no governo de Bolsonaro deu aso a esse tipo de situação, ele tem que pagar também. É fake news que a esquerda está divulgando? No pedido para a instalação da CPMI, tem prazo de validade ou não? Como assim? Só pode investigar se for de 2023 para cá. Mentira. Mentira, não é isso, mentira. O texto fala fraude no INSS sem temporalidade. A assinatura do senador Contarato, semana passada, ela tem uma simbologia muito forte. Afinal de contas, ele é um senador do Partido dos Trabalhadores. Eu lhe pergunto, senador, a imprensa dá conta de um mandado de segurança que a oposição foi ao Supremo pedir a instalação, inclusive como base até a própria CPI da Covid. A pergunta é a seguinte: o deputado Hugo Mota disse que tem várias CPIs à frente, é como se fosse um rodízio, por isso que ele não pode instalar. E o senador Alcolumbre, havia uma expectativa por parte da oposição da leitura desse requerimento na sessão do dia 26, o senador Alcolumbre diz que já jogou para o dia 17 de junho. Essa CPMI sai ou não sai, ou é uma CPI? Qual é o seu sentimento? Eu sou contra recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Mas o mandato foi interposto. O que é inexorável é que vai acontecer, tá, 17 de junho vai acontecer. E deve ser mista. Eu sou contra que aconteça só na Câmara, só no Senado, para evitar justamente o aparelhamento. Então não será lida agora, mas no 17 de junho vai ser lida e vai ser instalada. Faltam 20 dias. Ok. E os fatos estão lá e são muito graves e não dá para varrer para debaixo do tapete. Então o senhor dá o CPI como certa. Dia 17 de junho nós teremos. Vou participar. O senhor como. É verdade que a deputada Tabata pode ser a presidente? Espero que não. Eu acho que a gente tem que ter uma CPMI isenta. E quem não pode ser aparelhada nem pelo lado nem pelo outro. Né? Que a gente tenha. Acho que o problema é muito sério. Você está mexendo com a vida de pessoas indefesas. Pessoas que não têm dificuldade de entender o que é um olerite, um contra-cheque, passaram a vida inteira sendo roubados sem saberem. Nós estabelecemos mecanismos de controle que foram todos retirados pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, que coordena o INSS, pelo PDT. Foi uma quadrilha que se apossou desse processo e tem que ser passada limpo. O senhor ganhou um destaque impressionante, é líder da oposição no Senado, é secretário-geral do Partido Liberal, hoje o maior partido do Brasil, não é? E seu nome já surgiu na imprensa nacional como um possível candidato a vice-presidente. Isso procede, não procede? Existe essa possibilidade? O senhor continua como pré-candidato ao governo? Como é que está
a história, a vida política de Rogério Marinho? Olha, eu estou fazendo meu papel lá como líder da oposição, como secretário-geral do partido. Tenho viajado o Brasil inteiro, né? A última semana eu estive no Rio Grande do Sul, estive em Mato Grosso do Sul, né? Irei agora no final do mês agora para o Ceará, né? Num evento que o presidente Bolsonaro vai voltar a andar o Brasil, né? Um evento de comunicação. O presidente Bolsonaro inclusive vai estar aqui no dia 12, 13 e 14 de junho aqui no Rio Grande do Norte para retomar aquela agenda, né? Amanhã o Rota vai estar em João Câmara, 9 horas da manhã, quem puder comparecer, o Rota 22 lá na ABB de João Câmara, na região do Mato Grande. Então esse é um trabalho que a gente tem feito dentro da nossa ação, da nossa atividade como líder da oposição e secretário do partido. Ninguém é candidato a vice-presidente, Bruno. Isso é um processo de composição de chapa majoritária. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o PL vai ter candidato a presidente da República. E tendo candidato a presidente da República, que preferencialmente é Bolsonaro, ou quem ele indicar, né, não tem sentido, né, pelo menos na minha visão, nesse momento, né, um sanduíche de pão com pão, ou seja, dois do mesmo partido. A gente tem que ampliar. Então, Bolsonaro candidato, ou quem ele indicar do PL, naturalmente uma candidatura a vice-presidente teria que vir de um partido aliado. Hoje, por exemplo, me parece que o partido mais forte é a unidade, o P, né, que chama o P, né, que é o Partido Progressista e União Brasil, que hoje é um partido de uma estatura muito grande. Tanto o Rueda, presidente do União Brasil, como o Ciro, presidente do PP, estiveram com o presidente Bolsonaro essa semana e hipotecaram solidariedade ao projeto do presidente Bolsonaro para a presidência da República em 2026. Não, o Ciro Nogueira ontem, inclusive, o presidente hoje de manhã deu declarações fortíssimas em suas redes sociais contra o governo Lula, diz que é DN. Dúvida, isso tem sido reiterado. Agora, minha candidatura hoje, ou pré-candidatura, desculpe, é ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que eu tenho uma missão a cumprir. Eu não tenho dúvida que é um desafio enorme governar o estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que há mais de 20 anos diante dessa ladeira. O Rio Grande do Norte está cansado do mais do mesmo, né? Não adianta você administrar o estado e manter o estado na situação em que ele se encontra, de inanição, de prostração, de letargia. Um estado que perdeu o bonde. Quando você olha para os estados vizinhos, você verifica que eles saíram do lugar e nós estamos no mesmo ponto, em marcha lenta. Um estado que é hostil para quem quer empreender, para quem quer edificar, para quem quer chantar o investimento no estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um ambiente aqui, um microcosmo aqui belicoso, né? E isso é ideológico, tá? E a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso. Eu tenho informações, por exemplo, que tem mais de R$1,5 bilhão de outorgas procrastinadas, sobrestadas dentro dos órgãos ambientais do Rio Grande do Norte. Você imagine isso multiplicado por 40, porque o investimento é 40 vezes mais. Você seria para pagar, né, os emolumentos, as outorgas. É que teria 1,5 bi de licenças engavetadas, empurradas com a barriga dentro dos órgãos ambientais no Rio Grande do Norte. Demoram muito aqui, a gente sabe isso. 30, 40 bilhões de investimento que não acontecem graças à hostilidade, ao perfil ideológico dos órgãos ambientais de controle aqui no estado. Você tem uma situação em que o estado ele virou um pagador de folha de pagamento. E isso é alardeado como se fosse um grande feito. Olha, estou pagando o salário em dia, isso é obrigação, gente. Né? Nós precisamos gerar emprego aqui, gerar desenvolvimento, recuperar a infraestrutura, melhorar a prestação de serviço. O Rio Grande do Norte é o último colocado no IDEB da educação. E temos uma professora 6 anos e meio governando o estado. Quando as pessoas falam a respeito disso e se acostumaram, acham que isso é normal, não é. Não é. Eu ando o Brasil e vejo que as pessoas olham para o estado do Rio Grande do Norte com pena, com constrangimento. O que poderíamos ser e não somos. Então eu sou pré-candidato ao governo do estado, não é porque eu quero posar aqui de governador. Para mim é mais conveniente até ficar numa zona de conforto. Eu tenho mais 6 anos de mandato. Tá? Mas eu acho que é uma missão. E essa missão eu estou disposto a encarar. Senador, nós temos hoje o senador Stilson Valentim disse aqui segunda-feira na 96 FM que hoje não é só seu parceiro político, mas confia muito no senhor e que estará junto do seu projeto político em 2026. Então o senhor tem uma parceria firmada e consolidada com o senador Stilson Valentim, que lidera todas as pesquisas de todos os institutos para o Senado. Mas vamos pegar a pesquisa Consulte
como foco, que é estadual e foi publicada ontem na Tribuna Norte. Nós temos 4 candidatos ao governo, pré-candidatos. Nós temos 3 pré-candidatos confirmados e um que não diz que é pré-candidato, mas é mais pré-candidato que todos. Eu estou falando de Alisson Bezerra. Ele disse que não é candidato, não é pré-candidato, mas é mais pré-candidato do que todos. Inclusive passa nesse momento por sérios problemas de acusações. Nós temos Álvaro Dias, ex-prefeito de Natal, saiu aí com 60% de aprovação da gestão, confirmando que continua pré-candidato ao governo. Nós temos Carlos Eduardo Xavier, que deu informações, declarações mais uma vez hoje de manhã, que é pré-candidato, alinhavado pela governadora do estado, pelos secretários e coordenadores políticos do PT, que ele é o candidato no ano que vem. E nós temos o senhor. O senhor acredita nessas 4 pré-candidaturas? O senhor acha que tem possibilidade de composição do centro-direita e a esquerda sair só com candidatos, que afunilaria de 3 para 1 candidato? Uma diferença entre o possível e o ideal, né? O ideal é que aqueles que estão dentro do espectro ideológico no centro-direita se componham. E é o que a gente vai tentar fazer. O senhor tem entendimento com o Álvaro Dias? Nesse aspecto eu tenho muita humildade de buscar sempre essa interlocução. O Paulinho Freire, o Álvaro Dias, o Stilson, a gente tem conversado sempre e espero brevemente poder começar a conversar com o Alisson. Agora, todas as candidaturas são legítimas, né? São pessoas que têm partidos políticos, que têm trajetórias políticas, que têm afinidade e conexão com um determinado segmento, né, da sociedade, e nós temos 2 turnos eleitorais. É evidente que nós vamos trabalhar para tentar condensar, para tentar fortalecer um campo político. Tem muito longe ainda, né? A gente até precipitou um pouco esse processo. Nós estamos no mês de maio do ano que antecede a eleição. Via de regra, as pessoas falam que essas composições, elas são amadurecidas nos alpendres do mês de janeiro, de verão, né, do próximo ano. Mas eu não poderia deixar de abrir a discussão, dado a premência da situação em que o Estado se encontra. O Estado, ele precisa, pelo menos, imaginar que pode ter alguma mudança no futuro. Tá? As pessoas que moram no Rio Grande do Norte precisam ter a possibilidade de sonhar com alguma coisa diferente. Veja, eu não sou aquele que é o salvador da pátria, mas eu tenho, Bruno, a convicção de que tem um caminho, inclusive de medidas que poderão não ser as mais populares, mas necessárias para que o Estado deixe de ser apenas pagador de folha de pagamento, que isso é uma obrigação, tem que ser pago, e passe a ser um indutor do desenvolvimento e recuperador do prestígio que o Estado precisa ter para atrair parceiros que vão empreender, que vão edificar e que vão gerar oportunidade de emprego e renda e desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. O senhor está com um bottom aí, anistia já. Eu ia perguntar isso. A última entrevista que o senhor nos concedeu aqui, há quase 90 dias atrás, o senhor disse que acreditava que o projeto da anistia seria pautado na Câmara de Deputados. O deputado Hugo Mota até agora empurrou com a barriga. Ao mesmo tempo, essa semana surge a informação confirmada pelo secretário de Estado americano que o ministro Alexandre de Moraes pode sofrer sanções do governo americano. Qual a sua opinião sobre isso? O senhor acha que o caso do ministro Alexandre de Moraes é de sanção? Como está o projeto da anistia? E como o senhor tem visto aí o inquérito do golpe, que essa semana a gente teve a participação das testemunhas de acusação e de defesa? Olha, eu tenho dito desde o início que esse processo é absolutamente viciado, né? É um processo onde há uma ação inquisitorial de um juiz que se coloca como vítima do caso, que tem atropelado todos os procedimentos, que não tem permitido paridade de armas à defesa. Veja que 75 gigas e 170 mil mensagens do celular do Cid foram disponibilizadas na quinta-feira passada, para que a defesa pudesse entender o que tinha se passado nesse processo. Não obstante, há quase 3 semanas o site UOL já tinha esse material. Essa transcrição. Então, é claro que há vazamento seletivo, é evidente que há vazamento seletivo. 5 pessoas participaram de uma reunião do pretenso golpe, e o delator é Cid, que não participou. O ministro da Defesa, o homem da Marinha, o homem do Exército, o homem da Aeronáutica e Bolsonaro. 4 diz uma coisa, o outro diz outra. Só o da Aeronáutica fala que houve algum problema.
A imprensa e o Ministério Público e o próprio Alexandre de Moraes desconhecem os 4 aqui e confia nesse aqui. E de acordo com a delação de alguém que não participou da reunião. Então, isso é uma patomina, é uma brincadeira. Tudo que está sendo feito, na verdade, é para tirar do jogo a maior liderança popular da direita brasileira, que é Bolsonaro. A pesquisa do Consulta que foi publicada mostra que Bolsonaro vence hoje Lula aqui, por pouco mais vence. Perdeu por 30 pontos percentuais. Isso acontece no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Bolsonaro, quando se confronta com Lula, sendo acusado todo dia pela Rede Globo e pelas emissoras da grande imprensa, hoje ele está mais forte do que era anteriormente, porque há um sentimento de frustração da população com as mentiras que foram ditas por Lula durante a eleição, a frustração da população, e também esse sentimento de injustiça, de que não há justiça. O STF não está praticando justiça, está praticando justiciamento. Tá? Então eu acredito de verdade, Bruno, que nós vamos ter uma solução política que vai passar pelo parlamento brasileiro. Quanto a essa questão do Alexandre de Moraes, é um problema que diz respeito às empresas americanas e aos cidadãos americanos que foram tratados de uma forma indigna por Alexandre de Moraes. Então, utilizar-se, por exemplo, de um instrumento que não está na nossa legislação para capturar recursos da Starlink para penalizar a Rede X. Desconstituição de personalidade jurídica. Isso é um estupro legal que Alexandre de Moraes fez contra uma empresa estrangeira. Caçar essas pessoas e tirá-las de redes sociais, cidadãos americanos. Né? Tirar do ar a Rede X. Então o problema é dele com os Estados Unidos da América. Tá? Eu acho que não tem nada a ver com a nossa política local. Aqui e a defesa que o governo fez, aqui o PT fez. O senhor acompanhou isso? Aqui nós vamos discutir os problemas do Brasil. E nós estamos precisando urgentemente acabar com essa hipertrofia que existe de um poder sobre o outro. É muito ruim, cidadão brasileiro está me ouvindo aqui, natalense, que o Supremo Tribunal Federal diga e vote um acórdão de que não há conflito de interesse quando há um julgamento de uma ação que um parente, um cônjuge, uma esposa, um filho de alguém do Supremo Tribunal Federal está sendo julgado e ele, ministro, está julgando essa ação. Qual é a possibilidade de que vai haver imparcialidade nesse tipo de julgamento? Mas esse é o tipo de moral que está sendo imposta de cima para baixo para a gente. Olha, o Lauro Jardim acaba de publicar, eu não vi a entrevista toda, eu vi um recorte da entrevista de Janja. Eu também só vi um recorte. Acreditem se quiser, ela confirmou que o modelo chinês é o modelo ideal para a regulamentação das redes sociais. Gente, olha aqui o que ela escreveu, né, sobre as redes sociais. A China tem toda uma regulamentação sobre redes sociais. Se não seguir a regra, tem prisão, é preso. Liberdade de expressão, pô. Não, senador. Lá é censura. Nós estamos falando de uma ditadura. É uma ditadura. E esse é o modelo que a Janja quer trazer para cá. Isso quem disse, Luiz Henrique e Renato Bahia, foi a primeira dama do Brasil. Ela quer que a gente adote no Brasil o mesmo modelo de regulação que existe na China e que se você não seguir, você é preso imediatamente. Sabe qual é o problema? Você é pego na sua casa, levado para a prisão, sem sequer familiares de seu saber, sem sequer você ter direito a um advogado ou saber o que você fez. O problema nosso é o seguinte: o PT perdeu a batalha das redes, porque a narrativa que vem de cima para baixo foi desmoralizada pelos fatos. Por exemplo, Lula vai a um debate e diz, não vai ter sigilo, aí bota sigilo de 100 anos em tudo. Não vou indicar um amigo para o Supremo Tribunal Federal, indica um comunista, que é o Dino, né, amigo dele há 30 anos, e o outro o advogado particular dele. Tá? Reconhecendo e dizendo que está indicando porque estou botando que é o meu cara lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Tá? Ele disse que vai dar picanha pro povo, está tirando o ovo do povo. O ovo do povo. Né? Então, essas contradições que o governo tem feito, o roubo que está acontecendo nas estatais, as estatais dando prejuízo. Né? Veja o que está acontecendo com os Correios. Olha o que aconteceu com os fundos de pensão. Você sabe quem é que está presidindo o maior fundo de pensão brasileiro? Que é a Previ, que tem 270 bilhões de reais de patrimônio. Um cara que foi durante 14 anos presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo.
E sabe qual é a especialização dele? Não é finanças públicas, não. Ele é especialista em história asteca. No ano passado foi 14 bilhões de reais de prejuízo. 14 bilhões. Vamos esperar o que vai acontecer esse ano. Então, a malversação de recursos públicos, o desprezo, a corrupção generalizada, o aparelhamento da máquina pública, a forma descuidada com que se gere a economia, e isso está repercutindo diretamente na população mais pobre, que diz que protege. Pergunta a dona de casa que está nos ouvindo aqui, o que é que ela comprava em 2022 e com o aumento real do salário mínimo, o que é que ela compra em 2024? Depoimento do empresário aqui de cassinicultura. Temos projeto no Rio Grande do Norte, deixamos o projeto no Rio Grande do Norte e estamos investindo agora em Barra de Camaratuba, aqui vizinho, na Paraíba, porque a burocracia que encontramos aqui é infinitamente menor do que no estado do Rio Grande do Norte. Já adquirimos terrenos e daqui a 60 dias estaremos iniciando as obras, implementando depois. Tem tempo ainda, só uma última pergunta, senador. Rapidamente, o governador de São Paulo, que é um correligionário do senhor, ele, numa palestra para o Citi agora em Nova York, olha o que ele diz quando perguntado sobre o cenário nacional. O Brasil precisa de uma reforma orçamentária que desvincule receitas e despesas para liberar recursos para investimento, a desindexação do salário mínimo, mais privatizações e a revisão de benefícios fiscais. Não está na hora de ter esse nome, senador, porque para além da questão da anistia e do processo do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente continua inelegível. Dá tempo em 14 meses de fazer Bolsonaro, e tem atmosfera política e jurídica para isso? Não é tempo de ter um outro nome, de trabalhar esse outro nome? Senador, rapidinho, por favor. Não, a resposta. Eu perguntei sobre o Olha, primeiro, Luiz, nós não vamos abrir mão da maior liderança política que deu voz, vez e identidade à direita brasileira. Tá? Então, a nossa formação muito clara, eu estive inclusive com o Tarcísio e Bolsonaro ontem, juntos. Passamos a tarde juntos. Tá? E Tarcísio esteve com ele para dizer exatamente o seguinte: eu votarei no senhor ou em quem o senhor achar que eu devo votar. Por lealdade, por reciprocidade e por entender que a sua orientação vai ser a orientação que vai estar afinada com os legítimos interesses do nosso país. Tá? Então nós vamos aguardar o momento oportuno e o nosso candidato é Bolsonaro. Senador Rogério Marinho, obrigado pela participação. Amém. Renato Bahia, Luiz Henrique. Bom fim de semana a todos. Gente, uma ótima tarde para todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser.